Olá, meu amado irmão, minha irmã, boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vos fala é o pastor Alexandre Soares, Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. É um prazer estar mais uma vez com você aqui pela Web Rádio Cristo no Lar. É isso mesmo, Web Rádio Cristo no Lar, semeando a palavra e colhendo frutos para o reino de Deus. E eu tenho certeza que Deus preparou esse dia para nos abençoar os corações, o que nós precisamos, né, para que o nome do Senhor seja glorificado. E é com muita alegria que eu quero te agradecer, meu amado irmão, minha irmã, você que está me ouvindo pela Web Rádio Cristo no Lar, né, está aí pelo nosso aplicativo Web Rádio Cristo no Lar, está aí nos ouvindo, você que está nos assistindo aí pelo Facebook, que Deus possa estar te abençoando de uma maneira sobrenatural. Que nesse dia o Senhor possa estar derramando sobre a sua vida bênçãos sem medida. Nós queremos mais o que precisamos ouvir para que o nome do Senhor, através de nossas vidas, venha a ser glorificado, venha a ser exaltado. A palavra que eu quero trazer para você hoje, para nossos corações, se encontra no livro de Salmos, Salmos de 119, no versículo... Salmo 119, versículo 91, né, que nos diz assim, conforme as tuas ordens, tudo permanece até hoje, pois não há nada que não esteja a teu serviço. E através dessa palavra, meu amado irmão, minha irmã, nós buscando a orientação de Deus, pedindo ao Senhor falar através dessa palavra, que viesse falar ao meu coração, ao seu coração, né, nesse dia, dentro daquilo que nós precisamos ouvir, dentro daquilo que nós necessitamos ouvir, e o Senhor tem falado algo aos nossos corações. Nós sabemos que nós somos servos de Deus. Teve um certo momento da nossa vida que nós abrimos o nosso coração, nos entregamos verdadeiramente ao Senhor, nos rendemos a Deus, confessamos que iríamos honrar o nome do Senhor até a sua volta. E aí nós nos tornamos o quê? Servos de Deus, servos do Deus Altíssimo. Nos tornamos servos. Temos agora esse título de servos do Senhor. É verdade. Há um sentido em que todos são servos de Deus, todos, mas Ele é quem governa todas as coisas, é Deus quem governa todas as coisas em nós, nada e ninguém, nem ninguém, né, que é a parte do poder de Deus, do poder do controle de Deus, louvado seja o nome do Senhor. E é sobre esse salmista, é sobre esse salmo que eu quero hoje compartilhar com você, meu amado irmão e minha irmã. A respeito desse salmo que eu quero falar, que eu quero trazer hoje para o meu coração e para o seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Aí nós vemos esse salmo, né, que fala que conforme as tuas ordens, olha só, Salmo 119, versículo 91. Conforme as tuas ordens, tudo permanece até hoje, porque não há nada que não esteja a teu serviço. Não tem nada que não esteja debaixo das potentes mãos de Deus, debaixo das ordens de Deus, a serviço de Deus, todas as coisas. Já no sentido mais comum, essa expressão servo de Deus, ou servo do Senhor, que, né, nós usamos, muitas pessoas usam, ela já é aplicada aqui aos fiéis. Na palavra de Deus, nós encontramos alguns exemplos de pessoas que foram chamadas de servas de Deus, que foram comprados servos do Senhor, segundo a vontade de Deus. Temos o grande exemplo de Abraão, né, que foi um servo de Deus, como nos diz no Salmo 105, versículo 42, bem como Jacó também, que foi seu neto, né? Jacó era neto de Abraão,
foi chamado também servo do Senhor, servo do Deus Altíssimo, aleluia. Moisés também foi chamado de amigo e servo de Deus, louvado seja Deus. Temos Josué, que foi o sucessor de Moisés, como foi um grande servo de Deus, como o rei Davi, né? Temos várias pessoas, várias outras pessoas são identificadas na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, comprometidas com o serviço de Deus. Existe uma grande diferença de falarmos, afirmarmos, afirmarmos que somos servos de Deus e sermos comprometidos com Deus. Há uma grande diferença nisso aí, meu irmão. Israel, ele também foi chamado de servo de Deus na palavra de Deus em Levítico, capítulo 25, versículo 42. Especialmente os israelitas, que eram os fiéis, ou Israel restaurado, né? Ou em outro sentido que merece também a atenção, é quando a expressão servo do Senhor, ela é aplicada a quem? A Cristo Jesus. No Antigo Testamento, meu amado irmão, minha irmã, essa expressão servo do Senhor, do hebraico Ebed, Yavé, né, ela foi usada de forma profética, de modo a apontar para o caminho do Senhor Jesus Cristo, apontar para o caminho que deveria se seguir como servo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse sentido, meu amado irmão, minha irmã, o significado da expressão servo do Senhor fala sobre a absoluta obediência de Cristo a Deus, na sua execução, na execução do plano da redenção, como nos diz Isaías, capítulo 42, versículo 1. Louvado seja Deus. Então, a figura do servo, ela encontra o seu cumprimento, um cumprimento pleno no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E, por fim, por causa da obra de Cristo no Novo Testamento, a figura do servo também, ela é usada para descrever o quê? A igreja do Senhor. Louvado seja Deus. 1 Pedro 2,16 nos traz uma reflexão sobre isso. Louvado seja Deus. Somos servos de Deus ou filhos de Deus? Muitos têm questionado, muitos às vezes perguntam, nós somos servos de Deus ou somos filhos de Deus? Muitas pessoas pensam que essas expressões servos de Deus e filhos de Deus são contraditórias. E essa dúvida acontece principalmente, meu amado irmão, pelo fato de que a palavra servo, no Novo Testamento, traduz o termo grego, doulos, né, que significa escravo. Servo quer dizer escravo, ele não tem vontade própria, ele faz o que o seu mestre manda, ele está a serviço do seu mestre. Então, essa expressão servo de Deus, literalmente significa o quê? Escravo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não há qualquer contradição em sermos servos de Deus e também filhos de Deus. Entenda bem isso, meu amado irmão. Qual a diferença? Isso é um prazer para nós sermos chamados servos de Deus, sermos chamados filhos de Deus e sermos considerados e chamados também como escravos de Deus, escravos do Senhor. Isso é um privilégio para todos nós que confessamos Jesus Cristo como Senhor. Afinal de contas, nós estamos aqui como servos, como escravos, nós estamos aqui por um período de tempo, estamos como peregrino, estamos aqui para cumprir a nossa missão de continuar a obra de pregar o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Todas as pessoas, elas têm um Senhor, né? Em primeiro lugar, a Bíblia ela diz que todos possuem um Senhor. Nenhum homem qualquer ou outra criatura pode reivindicar ser Senhor de si. Sabendo disso, meu amado irmão, o apóstolo Paulo, ele faz uma grande exposição quando ele escreve a carta aos Romanos, falando sobre a servidão do homem, né? Lá em Romanos capítulo 6, versículo 15 e diante,
Ali nós encontramos ali o apóstolo Paulo, ele declarando isso ali. E nesse sentido, ele personifica ali o pecado na figura de um senhor de escravos, que contrasta ali os servos do pecado com os servos de Deus, em Romanos 6,15. Então, meu amado irmão, basicamente ele diz que alguém é servo de Deus dedicado ao seu reino, ou é servo do pecado, trabalhando em prol de quê? Do reino das trevas. Ou você serve Deus, ou você serve ao mundo, ao pecado, às trevas. De qualquer jeito, você vai ser o servo. De qualquer maneira, a pessoa vai ser serva. Ou vai servir a Deus, ou vai servir o diabo. Essa é uma realidade. Essa é uma realidade, é duro falar isso, mas essa é uma realidade. Se nós somos servos de Deus, vamos parar para pensar um pouquinho. Será que minhas atitudes, as minhas atribuições de servos de Deus, como servo de Deus, eu estou desempenhando da maneira correta, da maneira que o Senhor me chamou, da maneira que o Senhor passou para mim, como eu teria servi-lo verdadeiramente? Louvado seja Deus. O redimido, meu amado irmão, ele é servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Aquele que é redimido, que é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E, em segundo lugar, a palavra de Deus, ela diz muito claramente que nós somos servos de Deus. E isso é escravos do Senhor. O apóstolo Pedro, quando ele escreve algo muito importante nesse sentido. Ele diz que os crentes são o quê? Povo de propriedade exclusiva de quem? De Deus, cujo propósito é o quê? Proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua o quê? Maravilhosa luz, que está lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor nos chamou para poder anunciar a sua palavra. O Senhor nos convidou, Ele nos alistou no seu exército para quê? Para nós pregarmos a tua palavra, para nós permanecermos dele como escravos, como servos, anunciando a palavra do Senhor, anunciando o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Lá no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 13 e versículo 14, o apóstolo Paulo ele explica como foi que isso aconteceu. E ele diz o seguinte: ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue. Isto é, o perdão de todos os pecados. É a palavra de Deus que fala, meu amado irmão. Muitas vezes nós achamos que ser servo de Deus é estar nos cultos, é estar nas igrejas, é reunir. Não, não é só isso, não, meu. Isso aí é comunhão, isso aí é viver em união com os irmãos. Mas fazer o papel de servo de Deus é pregar o evangelho, é fazer diferença, é anunciar a palavra de Deus, ainda que venham te perseguir, ainda que venham se levantar contra você. Lembre-se, você é escolhido, você foi separado, você foi alistado no exército de Deus. Para quê? Para pregar a palavra do Senhor. E muitas das vezes nós deixamos esse primeiro amor de lado. Nós queremos viver conforme a nossa vontade, queremos fazer tudo que agrada às nossas vidas, aquilo que vai trazer um conforto para bem-estar, é passageiro para nossas vidas, e deixamos o reino dos céus de lado. E acabamos nos esquecendo de quê? De que Jesus Cristo, quando ele voltar, ele vai vir buscar um povo lavado e remido pelo seu sangue. Um povo que deu fruto, que o fruto daquele povo permaneceu fiel. Aquele povo que foi resgatado das trevas, foi transformado pela palavra do Senhor. Nós precisamos fazer a nossa parte, não é ficar somente dentro de quatro paredes, não. É além das quatro paredes. É além das quatro paredes que nós vamos encontrar o quê? O pecador,
vamos encontrar aquele que está sofrendo, aquele que está ali cego espiritualmente, aquele que está ali com sede, e nós temos a água viva, que é Jesus Cristo, para oferecer para essas pessoas. Isso é ser servo de Deus. Ser servo de Deus não é cantar bonito, não é pregar bonito, não é ser frequente, não é estar todos os cultos. Não, claro que nós precisamos congregar, temos que estar presente, temos que fazer o melhor para o Senhor. Mas se você não der fruto, nada disso resolve. Nada disso resolve. Então, meu irmão, outrora, antes os crentes, eles eram servos do mal. Eu, você, nós servíamos as trevas, né? Mas Deus, ele nos libertou para que agora nós fôssemos seus servos em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Por isso que Tiago, ele declara, né, ser servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Numa equiparação divina muito significativa, meu amado irmão. Os crentes verdadeiros, eles reconhecem o senhorio de Cristo. Os crentes, eles podem servir ao Senhor, podem obedecer ao Senhor em todas as coisas, naquilo que o Senhor tem o chamado para obedecer. Louvado seja Deus. Será que verdadeiramente nós temos feito a vontade do Senhor? Será que verdadeiramente nós temos obedecido a Deus dentro daquilo que Ele tem ordenado para a minha vida e para a sua vida? Será que verdadeiramente... Eu pergunto para você, meu amado irmão, olhe diante do espelho e veja ali, repare o que você está vendo. Olhe diante do espelho, veja ali e fale para você mesmo o que você está vendo ali. Um servo de Deus fiel à palavra do Senhor ou um servo negligente que só quer cantar bonito, só quer pregar bonito, só quer vestir a melhor roupa, só quer, se for igreja grande, esquece além das quatro paredes. Louvado seja Deus. Nos esquecemos além das quatro paredes. Aquela passagem que diz que o campo está branco, a lavoura já está branca, o campo é grande, mas os obreiros são poucos. Louvado seja Deus. Nos esquecemos que existem pessoas lá que sofrendo, estão precisando de Jesus Cristo, de bom. Você tem esse verdadeiro para oferecer para essa pessoa. E muitas das vezes nós cruzamos nossos braços, nós queremos, não, se não me der oportunidade, eu não vou mais naquela igreja, aqui não me dá oportunidade, não me convida, não faz isso, não me cumprimenta, passou por mim, não me cumprimentou. Nós estamos preocupados com nós mesmos. Nós, servos de Deus, nós estamos preocupados com o nosso eu, com a nossa beba, a nossa altivez. Nós queremos aparecer, nós queremos que o nosso nome seja mencionado, nós queremos que todos venham nos aplaudir. Mas o nome do Senhor é glorificado, sabe por quê? Toda a honra, toda a glória, todo louvor é do Senhor Jesus Cristo. Deus, ele não divide a glória dele com ninguém, meu amado irmão. Deus não divide a glória dele com ninguém. Louvado seja Deus. Nós somos servos e vamos ser feitos filhos. No momento que nós abrimos o coração e fazemos a vontade do Senhor, passamos a ser filhos de Deus. E em terceiro lugar, meu amado irmão, quando nós fomos comprados, preste bem atenção, pelo sangue de Jesus Cristo, não apenas foi nos dado o privilégio de sermos servos de Deus, mas também de receber a bênção da adoção. Isso significa o quê? Significa que em Cristo os redimidos foram adotados por Deus, se tornando o quê? Filhos de Deus. Aleluia. O filho rebelde recebe presente dos seus pais. O filho rebelde, ele é corrigido o tempo todo. Por quê? Porque os seus pais querem seus bem, querem seu bem, querem que tudo vá bem, querem que tudo dê certo, mas que façam conforme aquilo que eles aprenderam, conforme aquilo que Deus ensinou. Louvado seja o nome do Senhor. Através da obra expiatória de Cristo Jesus,
que satisfaz a justiça de Deus em nosso lugar, que satisfez, né, a justiça de Deus em nosso lugar, nós fomos libertos do domínio do pecado e da condenação do diabo, da condenação eterna, aleluia. E por esse motivo a palavra de Deus, meu amado irmão, ela diz que recebemos o espírito de escravidão. Mas a palavra de Deus lá em Romanos capítulo 8, versículo 15, vem e nos fala: mas o espírito de adoção de filhos, pela qual clamamos, Abba, Pai, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Abba, Pai, o Espírito Santo que aplica em nossas vidas a obra da redenção realizada por Cristo, é quem testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Assim diz a palavra de Deus, meu amado irmão. Mas o filho, ele só recebe aquilo que ele planta, se ele for obediente. A palavra de Deus está se cumprindo, as coisas estão acontecendo a cada dia. E nós precisamos falar a verdade de Deus, a palavra de Deus da maneira que ela é, sem mistura, sem tempero fraco, não, mas bem temperada mesmo na sua essência, com realidade. Vai doer. Alguns vão falar, mas está me incomodando, está machucando. A palavra de Deus é assim mesmo, você quer ir para o céu. Então você tem que negar essa natureza adâmica. Você quer morar no céu, você tem que reconhecer que você é pecador e tem que reconhecer que sem Jesus Cristo você não pode nada, você não vai a lugar nenhum. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Todos esse conceito, irmão, da obra da redenção, ela deve ser considerada dessa forma, facilmente. O texto de cada passagem, louvado seja Deus, o contexto de cada passagem bíblica que diz que não somos mais servos ou escravos, ela vai revelar que, na verdade, não somos mais escravos do pecado. Louvado seja Deus. Ou então, meu amado irmão, que não somos mais servos da lei que nos condenava por causa de quê? Da iniquidade. Olha o que diz lá em Gálatas capítulo 4, versículo 7. Essa é uma realidade, meu amado irmão. Agora, meu amado irmão, realmente nós somos chamados filhos de Deus, herdeiros dele. Louvado seja o nome do Senhor. Herdeiros de Cristo Jesus. Aleluia. E, no entanto, meu amado irmão, isso não anula a verdade que fomos comprados por ele, mas como servos nós pertencemos inteiramente ao nosso Senhor. E para nós é um privilégio extraordinário. Podemos dizer que somos completamente dedicados ao Senhor. Reconhecemos que a nossa liberdade está em sermos servos de Deus. A nossa liberdade, meu amado irmão, está em dizermos que somos servos de Deus. Mas o que nós fazemos para sermos reconhecidos como servos de Deus? Botar uma gravata bonita, um paletó bonito, uma roupa bonita, cantar bonito, ser eloquente na hora da mensagem. O que revela que nós somos filhos de Deus, o que nós fomos libertos, que nós agora somos servos do Senhor, é o caráter de filhos de Deus. Nós temos agora um novo caráter, uma nova natureza. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Quando eu era menino, andava como menino, discorria como menino. Agora que passei a conhecer a palavra de Deus, passei a ser nova criatura. Louvado seja Deus. Você está entendendo o que Deus está falando? E nós, muitas das vezes, dizemos a Deus, fazemos a vontade do adversário. Muitas das vezes entramos em situações que complicam, situações que trazem escândalo. E muitas das vezes, por uma coisa ou outra, nós deixamos de anunciar a palavra, nós deixamos de pregar o evangelho, nós deixamos de falar que Jesus Cristo salva, cura, leva para o céu. Nós deixamos de dizer que se nós continuarmos na vida de pecado, o endereço é o inferno. E essa é uma realidade. Ah, pastor, mas não pode falar nisso não. Por que não pode? O inferno é real, meu amado irmão. O céu é real. Ou você vai para o inferno, ou você vai para o céu. Louvado seja Deus. Louvado
Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós precisamos entender, nós precisamos ter a nossa mente, essa certeza da salvação. Louvado seja Deus. E quando nós avançamos no nosso entendimento de quem é, de quem Deus é, do que Ele fez por nós, isso é automático, meu amado irmão, que surge um desejo de servir a Deus verdadeiramente. Aí, como nós falamos, quando era no primeiro amor fazia isso e fazia aquilo, era dessa maneira. Onde está o primeiro amor, meu amado irmão? Deixou morrer? Aquilo era só um fogo de palha? Uma coisa passageira? O que aconteceu? Para que aquele primeiro amor acabasse da sua vida. O que aconteceu? Sabe o que é, meu amado irmão? Que a palavra de Deus diz que existe um grande abismo entre nós e Deus. É os nossos pecados. Pecados que não são confessados. Pecados pertinentes. Pecamos hoje, pedimos perdão, amanhã pecamos de novo. E vivemos a vida de pecado assim, incessantemente, muitas das vezes. A palavra de Deus diz que aquele que quiser viver piedosamente sofrerá perseguições. Você acha que nós estamos aqui hoje pregando a palavra de Deus, anunciando a verdade? Está sendo edificado vidas em nome de Jesus. Vidas estão sendo edificadas, vidas estão sendo abaladas, mas existem muitas vidas que estão ali rugando testa, estão reclamando que a palavra dura, que não estamos na época mais de pregar a palavra dura, não. Estamos na época, sim, de pregar a verdade, de falar que Jesus salva e que o diabo leva para o inferno, que as obras da carne levam para o inferno e que servir a Deus te leva para o céu, quando você obedece a palavra de Deus. Aleluia! Mas nem sempre nós sabemos como fazer isso de forma prática no nosso dia a dia, não é mesmo, meu amado irmão? Às vezes, como servir a Deus? Infelizmente, existem pessoas do meio evangélico que ainda não sabem o que é servir a Deus. Existem pessoas que não sabem o que é ser um servo de Deus. Acha que ser servo de Deus é ter uma carteirinha e falar que é crente, que pertence a uma determinada denominação. Não! Ser servo de Deus é ter o caráter de Cristo. Ser servo de Deus é fazer a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor, ela vai contra a minha natureza adâmica. Ela vai contra a sua natureza adâmica. Contra o nosso desejo de pecado, a nossa vontade de pecar, a nossa luta contra a carne. É o tempo todo, diariamente. Nós somos perseguidos, nós vamos ali lutando, combatendo o bom combate o tempo todo contra as obras da carne, contra os desejos desse mundo que nos separam de Deus. Eu quero ser pastor, eu quero ser evangelista, eu quero ser missionário, eu quero ser isso, ser aquilo. Está disposto a pagar um alto preço, está disposto a negar a sua natureza adâmica para servir ao Senhor? Aleluia! Louvado seja Deus. Lá em João capítulo 12, versículo 26, Jesus disse aos seus discípulos: quem me serve precisa seguir-me, e aonde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Por isso sabemos que servir ao Pai implica o quê? Em seguir a Jesus Cristo e os seus mandamentos. É servir a Jesus e as suas ordens, tudo aquilo que Ele ordenou, nós precisamos servir. Louvado seja Deus. Ao longo dessa palavra, meus amados irmãos, nós estamos vendo, como algumas maneiras de servir a Deus ao longo da nossa vida, que ela venha, que continue, que nós possamos servir a Deus verdadeiramente. Não da maneira que nós queremos, não, mas da maneira que o Senhor quer. Nós precisamos, sabe o quê? Conhecer mais de Deus. Nós precisamos conhecer quem é o Senhor Jesus Cristo verdadeiramente. Mas o que acontece é que muitos estão na casa de Deus e não são de Deus.
Muitos estão no caminho do Senhor, mas não conhecem o Senhor, não tiveram o encontro real com Deus. Como aqueles 2 homens ali no caminho de Emaús, o Senhor Jesus estava ali com eles. Eles não sabiam quem era. Estavam conversando. Será que nós estamos dispersos a ponto de não saber quem é que tem nos chamado? Quem é que está nos preparando, nos lapidando? Chega de pecar, meu amado irmão. Chega de errar, chega de desagradar o Senhor. É momento de nós vivermos uma vida de santidade. A palavra de Deus está se cumprindo. O Senhor Jesus está às portas. Aleluia. Muitas vezes sabemos exatamente como servir a Deus por falta de intimidade com Ele. Quando nós não temos intimidade com Deus, nós ficamos como cego em tiroteio, como cego no meio da escuridão. Nós não sabemos o que fazer, nós não sabemos para onde ir, porque só Jesus tem palavra de vida eterna. Aleluia! Afinal, meu irmão, quando nós temos um contato próximo com Deus, Ele nos mostra quais atitudes na nossa vida vão agradar e glorificar Ele. Quando nós nos olhamos no espelho, nós vamos ver o Espírito Santo, Deus, Ele vai nos mostrar se a nossa atitude está agradando a Ele ou não. Quando nós estamos no meio dos nossos amigos, no meio social, o Espírito Santo vai falar se as nossas palavras, as nossas conversas estão agradando a Ele ou não. Você já parou para pensar nisso? Por isso, meu amado irmão, o primeiro passo que nós precisamos é aproximar de Deus, é nos aproximarmos do Senhor, é nos aproximarmos de Deus o tempo todo, nos aproximar de Deus, e Ele se aproximar, Ele vai se aproximar de você. O momento que você falar, abrir o seu coração, Senhor, eis aqui a minha vida, eu quero me aproximar, eu quero te entender, meu Deus. Senhor, eu quero ter o entendimento da tua palavra, aleluia. Como diz Tiago, capítulo 4, versículo 8. Louvado seja Deus. Assim, meu irmão, você vai entender que Ele pode ter um propósito específico na vida. Como que tem, Deus tem propósito na vida de cada um. E muitos preferem sofrer, preferem comer as bolotas lá do mundo, como o filho pródigo. E para depois reconhecer que só o Senhor é Deus. O que nós precisamos é obedecer a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Precisamos, meus irmãos, nos aproximar de Deus. E aproximar-se de Deus, meu irmão, isso é possível. Por meio de uma vida o quê? Uma vida devocional, uma vida de santidade, viver uma vida de oração, de leitura da palavra, né? A nossa rotina precisa mudar, precisamos nos envolver mais com as coisas de Deus e deixar secundárias de lado, e Deus cuida das outras coisas. Deus vai cuidando, Deus vai transformando, Deus vai mudando todas as coisas. Se é enfermidade, Deus vai curar. Se é desemprego, Deus vai abrir a porta de emprego. Se é frieza espiritual, Deus vai renovar. Não existe avivamento sem intimidade com Deus. Não tem jeito. Aleluia. Precisamos obedecer os mandamentos do Senhor. Precisamos obedecer o que o Senhor tem falado aos nossos corações. Servir a Deus também implica em seguir a Ele, o que Ele manda. Lá em João, capítulo 14, versículo 21, Jesus ele deixa bem claro: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. Louvado seja Deus. E me manifestarei a Ele. O Senhor Jesus está falando aqui que Ele vai estar com você, Ele vai estar na sua vida se você obedecer. O segredo da salvação, o segredo da bênção para a sua vida está em obedecer a palavra de Deus. Aleluia! Obediência é o que nos faz ter comunhão com Deus.
Aleluia. Louvado seja Deus. O avivamento, o poder de Deus, ele só vai se manifestar na nossa vida através da obediência. Se nós não obedecermos, não tem jeito, meu irmão. As consequências vão vir. Não adianta, vai vir. Vai aparecer. Aí é o momento que nós vamos pedir oração, vamos querer buscar mais, orar mais, porque estamos dentro do deserto, estamos no olho do furacão por causa da nossa desobediência. Você sabe quais são os principais mandamentos que Cristo deixou para nossas vidas? Mateus capítulo 22, versículo 35 ao 40, ele deixa claro que é fundamental amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo. Louvado seja Deus. Todas as instruções que vemos da palavra de Deus, elas estão ligadas a esses dois fatores, meus amados irmãos. Estão ligadas a esses dois fatores. E não tem como você receber a presença de Deus sem estar inclinado para uma dessas coisas, não. E é interessante perceber, meu amado irmão, que a partir dessas ordenanças, nós podemos ver todas as situações em nosso cotidiano. Louvado seja Deus, por sinal, para que sinta a presença de Deus cada vez maior no seu dia a dia. Louvado seja Deus. Para que nós possamos sentir a presença de Deus na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso viver, no nosso cotidiano. É amar o nosso próximo. O amor ao próximo, meu amado irmão, ele é tão importante que Jesus ele fez questão de enfatizá-lo na sua passagem pela terra, lá em Mateus 25. Nós vemos quando fazemos o bem às pessoas que estão à nossa volta, é como se estivéssemos servindo a Deus. Esse é um ensinamento muito importante que nós devemos carregar, já que é uma forma direta e clara de agradar a Deus todos os dias. É uma maneira clara de nós estarmos agradando ao Senhor. Você pode amar e servir ao próximo em qualquer lugar que você estiver, no trabalho, na rua, na igreja, no meio da sua família. Lá em Pedro, capítulo 4, versículo 10, nos diz, né? Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Aleluia! Louvado seja Deus! Isso não é para qualquer um, não, meu irmão. É só para quem quer morar no céu. É só para quem deseja a salvação. É para quem deseja ser servo de Deus. Isso é ser servo do Senhor, é obedecer a Deus em todas as coisas, em todas as circunstâncias de nossa vida. Aleluia! Louvado seja Deus. O amor de Deus, ele pode ser manifesto em nós quando nós servimos uns aos outros. Louvado seja Deus. E dessa forma, meu, não apenas abençoamos outras pessoas, como glorificamos a Deus com essa atitude, exaltamos o nome do Senhor, honramos a Deus quando nós amamos o nosso próximo. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, antes de partir, ele deixou uma ordem clara para aqueles que o seguem. Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Como diz Marcos 16:15. É a única ordem que o Senhor Jesus nos deu. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Deus, ele quer que todas as pessoas sejam salvas. E por isso, meus irmãos, aqueles que servem a Deus, precisam se empenhar na missão de falar do seu amor às pessoas, de pregar o evangelho. Essa é, inclusive, uma forma de amar o seu. Afinal de contas, o evangelho é uma boa nova, ou seja, um presente. E quando nós recebemos algo tão precioso, nós precisamos compartilhar com quem está à nossa volta. Não é verdade?
precisamos compartilhar com quem está ao nosso redor, porque a palavra de Deus diz que a árvore que não dá fruto, ela é cortada e jogada fora. Ela é desprezada, ela não tem serventia, não presta para nada. A árvore que não dá fruto. Essa é uma verdade. Servir a Deus, espalhando o amor de Deus, aonde nós passamos, é um grande privilégio para nós. E quando fazemos isso, nós estamos participando ativamente da missão de Deus e reconhecendo a importância do seu sacrifício. Louvado seja Deus. Ter intimidade com Deus requer esforço, requer dedicação, meu amado irmão. Afinal de contas, o que significa ser um instrumento de Deus e como nós podemos ser usados para o propósito de Deus. Você quer fazer parte de uma grande jornada de devoção a Deus? Você já parou para pensar nisso? Às vezes nós fazemos tantos votos, né? Mas quando menos esperamos, abandonamos. Deixamos de lado, esquecemos que fizemos um propósito com Deus, mas uma das coisas que a palavra de Deus, que a Bíblia fala, o tema que nós estamos abordando hoje é servir ao Senhor, é ser servo de Deus, servir a Deus com alegria, como diz o Salmo 100. Nós devemos entender que caminhar com Cristo não deve ser um peso para nós, não. Mas um motivo de alegria, um motivo de satisfação em caminhar com Jesus Cristo, de servir a Deus verdadeiramente. Aleluia! Nós temos diversos motivos para ser alegres do Senhor, independente das circunstâncias, irmão. Por nossa salvação, por meio da graça, pela possibilidade de nos conectarmos a Deus por meio de Jesus Cristo, pela vida e pelo cuidado diário de Deus com nossas vidas, com a nossa família, com os nossos negócios. Louvado seja o nome do Senhor. Pelas bênçãos que Deus tem nos dado aqui nesse mundo, pela esperança de uma vida eterna com Cristo Jesus. Quando nós servimos a Deus, meu irmão, com alegria, nós entendemos que a presença de Deus é suficiente para nós estarmos satisfeitos. O motivo principal de nosso entendimento deve estar em quê? No que Deus já nos deu, a salvação e a vida eterna. E isso supera qualquer fator terreno e deve ser o alvo da nossa esperança. Louvado seja Deus. Deve ser o alvo da nossa esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Glorifique a Deus, meu amado irmão, com as suas ações, com as suas atitudes. Glorifique a Deus com a sua maneira de vestir, com as suas palavras, com aquilo que você tem falado, com aquilo que você tem vivido, com aquilo que para onde você tem olhado, aonde você tem andado. Glorifique ao Senhor. Isso é ser grato a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E por fim, mais uma forma de servir a Deus verdadeiramente é glorificar Ele por meio das nossas ações cotidianas. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, como diz a palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Louvado seja Deus. Ser uma pessoa cristã, ela vai muito além, como eu já falei aqui, de ir à igreja ou conhecer toda a Bíblia. Eu conheço pessoas que já falaram para mim, eu já li a Bíblia tantas vezes. O principal é que aqueles que estão ao nosso redor, eles consigam ver por meio de nossas vidas, das nossas atitudes, Jesus Cristo. Eles possam chegar a Cristo através de nossas vidas, quando nós somos um testemunho vivo de quem Deus é e do que Ele pode fazer, nós estamos servindo a Ele automaticamente. Louvado seja Deus. Nós estamos servindo a Deus automaticamente, meu amado irmão.
nos tornando embaixadores da palavra de Deus. Por isso, é fundamental entender os ensinamentos do Senhor e pedir ajuda a Ele para viver uma vida de devoção e verdadeira adoração ao Senhor. Nós esperamos que essa palavra ela tenha esclarecido, é o que eu espero hoje, tenha te esclarecido suas dúvidas sobre as formas de servir a Deus, quanto maior for a sua proximidade a Deus, mais claro vai ser o seu entendimento sobre o que Ele é e o que Ele quer que você faça para servi-lo diariamente. Então, meu amado irmão, busque intimidade com Ele na sua rotina, no seu dia a dia. Busque viver uma proximidade, intimidade com Deus. Busque viver, meu amado irmão, a Deus, uma intimidade pessoal com Deus. Aleluia! Busque viver e mostrar quem você é verdadeiramente. Mostrar quem você é verdadeiramente, se é um servo de Deus, se as suas atitudes estão glorificando a Deus ou não. Ser servo de Deus, como eu falei no início, um servo quer dizer escravo. Escravo de Cristo, escravo da salvação. Lembre-se de uma coisa, meu irmão. O privilégio que nós, servos de Deus, temos de anunciar a palavra, de sair pelo mundo para pregar a palavra de Deus, anunciar a palavra do Senhor, nem os anjos mais fiéis de Deus têm esse privilégio, que é de pregar a palavra de Deus. Nós temos essa oportunidade, nós somos privilegiados em sermos funcionários do céu, em sermos cidadãos do céu. Vamos deixar esse evangelho egoísta de lado, aquilo que nós vamos da igreja para aprender, para poder aprender a palavra, ouvir a palavra de Deus, guardar, pegar munição, é para nós trabalharmos e servir a Deus lá fora. E eu quero dizer para você, meu amado irmão, preste bem atenção no que eu vou te dizer. Preste bem atenção. Igreja não é lugar de servir a Deus. Templo não é lugar de servir a Deus. Igreja, templo é lugar de aprender a servir a Deus, de pegar munição. Ali é o nosso QG, é o nosso quartel-general, onde nós vamos ali pegar munição para servir a Deus lá fora no mundo, para servir a Deus lá fora. Aqueles que estão com sede, eles estão com vontade, aqueles que querem, não clamando por uma. Muitas das vezes estamos das paredes, ouvimos a palavra que edifica e guardamos somente para nós. Isso é o evangelho egoísta. Pegue a palavra que você ouviu e divida com o seu próximo. E eu tenho certeza que o nome do Senhor vai ser glorificado através da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a palavra que eu deixo para você hoje, meu amado irmão e minha irmã. Lembrando a você que me assiste aí pelo Facebook, se você ainda não tem, baixa ali o nosso aplicativo na Play Store, né? Web Rádio Cristo no Lar. Vai ali na sua loja de aplicativo do seu smartphone e baixa ali Web Rádio Cristo no Lar. Nosso aplicativo da rádio, você vai ter ele 24 horas de louvor e palavra de Deus para o seu coração. Se o seu celular, né, não é smartphone, é iPhone ou computador, você está pelo computador, meu número está liberado. Você pode ligar que eu vou estar te mandando um link onde você não vai precisar instalar, você vai ouvir a nossa web rádio Cristo do Lar, 24 horas e palavra de Deus também para o seu coração. O meu número é o 32 99121 9467. Repetindo, 32 99121 9467. Manda ali um alô, pede o link da rádio, eu vou estar te enviando e você vai poder estar ouvindo ali 24 horas de louvor aí no seu smartphone, no seu iPhone, no seu computador, na sua Smart TV. Você vai poder estar ouvindo a Web Rádio Cristo no Lar com palavra de vida para o seu coração. Então, meu amado irmão, é a palavra que você verdadeiramente possa ter entendido o que é
servir a Deus. Que verdadeiramente você possa ter entendido o que é ser um servo de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a bênção em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Muito obrigado, você, meu amado irmão e minha irmã, que está acompanhando pelo Facebook. Deus te abençoe. Vários irmãos aqui. Nossa irmã Mônica, né, falando aqui, verdade, aleluia, né, que Deus abençoa. Que Deus possa estar abençoando nossa irmã Mônica, nosso irmão João José da Conceição. É isso aí, Deus te abençoe. A cada um dos irmãos, vários irmãos aí nos assistindo, aí nos ouvindo também pela web Rádio Cristo no Ar. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de nossos irmãos. Lembrando a você, estão falando mal de você? Não liga não, meu amado irmão. Sabe por quê? Caco de vidro tem inveja de diamante. Você é especial para Deus. O Senhor te escolheu e você vai fazer a diferença em nome do Senhor Jesus Cristo. Revele Cristo na sua vida e o mais Ele vai fazer. Só faça a vontade do Senhor e o resto Deus vai cuidar para você. Deus te abençoe. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. E até o nosso próximo encontro com palavra de vida para o seu coração. Deus te abençoe.